Retomando o raciocínio anterior. Conhecer as pessoas é como ler um livro. Não basta tirar conclusões preliminares baseado na capa. Também não se descobre do que se trata, qual o seu teor, apenas folheando algumas poucas páginas. Contudo, é corrente o mandamento em tábuas quebradas. Poucas temáticas contam histórias não repetidas. Muitas apresentam recursos especiais repetitivos. Menos ainda são as que desafiam os leitores a uma nova linguagem. Raras, muito raras, são as histórias, entre parênteses, pessoas, que dizem o que realmente sentem, o que sentem de verdade. Mas para saber mais sobre quaisquer delas, existe uma regra fundamental. Não podemos abandoná-las em alguma prateleira qualquer, deixando-as empoeirar com o tempo, porque se forem descobertas pela curiosidade muito tarde, aquele cheirinho de livro novo já terá deixado de existir. O carinho no trato, a fragilidade e a delicadeza dos detalhes, com tapas e chacoalhões, de mãos em mãos as histórias, as pessoas, os seus sonhos vão sendo passados. Isso se já não tiverem sido esquecidas, digo, superadas, restando jogadas em qualquer canto, no canto de qualquer sala, muitas das quais sem capa, outras sem capas e faltando páginas, algumas delas até rasuradas, de título em título só ver, entre esta ou aquela passagem, o eu com as orelhas dobradas. Porque quando um burro fala, os outros abaixam a orelha. Precisamos ter compaixões, sabe? Precisamos ter compaixão dos nossos semelhantes, de nossos semelhantes. Uma vez que agentes do Estado, envolvidos direto ou indiretamente, com ou sem o conhecimento, ou sem conhecimento da corrupção em si praticada pelo Estado, quer seja a mando de pessoas físicas, quer seja a mando de organizações privadas, entes públicos ou privados, corporações e até mesmo, única e exclusivamente, para proteger a ordem estabelecida pela Constituição vigente, atuam de forma oculta, com a intenção de prejudicar determinadas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Deve-se levar em consideração essa reflexão. Peguemos o exemplo de Downton Abbey. Quem aqui assistiu aquela série Downton Abbey? Maravilhosa aquela série, cara. Maravilhosa, cara. Peguemos o exemplo então de Downton Abbey. No caso do senhor e senhora Bates. Ambos estão sendo perseguidos pelo Estado. Não sabemos ao certo por quais motivos, apenas temos certeza de que ambos conservam boa reputação e demonstram ser pessoas de boa fé. O próprio Sr. Bates, por diversas vezes, demonstrou estar disposto a suportar o peso da injustiça, para não ver prejudicado o seu patrão, o seu empregador, ou quaisquer membros de sua família. Por diversas vezes, demonstrou estar disposto a suportar o peso da injustiça, para não ver prejudicado o seu patrão, o seu empregador, ou quaisquer membros de sua família. Mas alguém, que não se sabe quem, deseja tomar tudo o que ele tem, inclusive, diria mesmo, especialmente a sua vida.
Os dias vão passando, tudo parece transcorrer de maneira ordeira, agradável. O pior já passou. O Sr. Bates foi inocentado da pena de morte e liberto da prisão perpétua. Infelizmente, continua refém das artimanhas da acusação. Desgraça pouco ou não, há um porém. Sim, há um porém. Meus caros, há um porém, meus caros, qual não devemos deixar passar, cujo, abre aspas, entretanto, fecha aspas, é demasiado cruel. Pois sua esposa, certo está, será vítima de um estupro violento. Dos crimes contra a honra, o mais vil. Alguém que não se sabe quem, deseja desesperadamente acabar com a vida do Sr. Bates. Pois sabe, sim, esse alguém que não se sabe quem, sabe, tem o conhecimento, sabe que o Sr. Bates fará o que for necessário quando descobrir o que se passou na intimidade do subsolo daquele palácio onde sua esposa foi estuprada. Certamente o Sr. Bates pretenderá o homicídio do culpado e será enforcado por isso. A pobre mulher agora tem de suportar o peso da injustiça para proteger o homem que professa amar. E assim tudo passa e ocorre que na vida, uma vez ou outra, às vezes mais, às vezes menos, teremos de perdoar uns aos outros por ofensas, agressões físicas e ameaças, e até mesmo pequenas contravenções, talvez até mesmo por crimes, pois certamente alguém deseja prejudicar a ambos. Abre aspas, eles, fecha aspas, e, abre aspas, nós, fecha aspas. Alguém que não se sabe quem pode estar querendo destruir a nós todos, de uma vez só. Matar, por assim dizer, matar 2 coelhos numa cajadada só. Então acontece que às vezes teremos de perdoar, sim, teremos de suportar o peso da injustiça, teremos de perdoar certas ofensas, agressões, ameaças, contravenções e até mesmo alguns crimes, temporariamente, pois certamente alguém deseja destruir a ambos, tanto o autor quanto a vítima. Porque muitas vezes o autor de uma transgressão, de uma ofensa, de uma ameaça ou de um crime, não é de modo algum o autor, e sim um instrumento usado pelo verdadeiro culpado, que sairá livre e desimpedido para agir outra vez, para praticar outros crimes contra pessoas inocentes, enquanto os verdadeiros inocentes confessam os crimes que não praticaram, pois não têm consciência disso. Alguém que não se sabe quem está tentando desesperadamente destruir a nós todos, eles e nós, o outro e o eu. Se não fizermos por eles, façamos por nós mesmos, pois certamente alguém deseja nos destruir a ambos. Infelizmente, dado o caso em concreto, o crime foi gravíssimo. Não tratar-se-ia propriamente do cabimento ou não do perdão, mas da conduta preventiva a ser tomada para afastar o cometimento de um novo crime.
Porque imagine você no momento em que o senhor Bates souber que sua esposa for estuprada, o senhor Bates perderá a cabeça, enlouquecerá e cometerá um ato de insanidade, atentando contra a própria vida, e será enforcado pela lei. Ele está certamente fazendo a justiça, é claro. Mas não devemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, se não for em legítima defesa. Eu estou com os pigarros na garganta, é do ar-condicionado e da água gelada, mas eu não estou tomando água gelada. É só o guaranazinho gelado na hora do almoço, ou na hora do lanche, da janta. Eu estou tomando conta disso. Sabe, um dia eu vou trazer para vocês algumas músicas que eu cantando, alguns vídeos cantando. Em breve, depois que coisas mais urgentes forem observadas. Muito bem, onde estávamos? Ah, sim, é claro. Não tratar-se-ia propriamente do cabimento ou não do perdão, mas da conduta, refazendo a minha fala, mas da conduta preventiva a ser tomada para afastar o cometimento de um novo crime. Sendo o crime anterior que fora cometido contra a senhora Bates, no caso em questão, no exemplo, sendo o crime anterior um meio para alcançar o objetivo principal, qual seja a condenação absoluta do senhor e senhora Bates. Fim. Ponto final. Sabe? É aquela coisa. Agamenon ao passo que Coéforas. Quem não lê o livro não vai entender do que eu estou dizendo, a priori, a princípio. Mas aqui vai uma explicação que talvez sane temporariamente esse problema. De que vale fazer justiça com as próprias mãos e perder a própria vida? Agamenon, ao passo que Coéforas. De que vale fazer justiça com as próprias mãos e perder a própria vida? Abre aspas. Enquanto o grande Zeus mandar no mundo, terá valor um mandamento seu. Abre aspas. Quem for culpado há de sofrer o castigo. Fecha aspas. Que mão será capaz de remover daqui a origem de tamanhos males? Fecha aspas. Este trecho foi extraído do livro da peça de teatro da trilogia tebana de Ésquilo, Coéforas. Coéforas, que é composta das três peças de teatro mais famosas de Ésquilo: Agamenon, Orestes e as Eumênides. Muito bem. Que, por sinal, é essencial, é obrigatório. Para quem estuda direito, é obrigatório o estudo, análise desta trilogia tebana. É obrigatório, é obrigatório. É obrigatório, é imprescindível. Muito bem, senhores. Então vamos a elas. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Satisfeitas ou não, as fúrias despertar irei quando achar por bem. Alguém tem que fazer o trabalho sujo.
seguido de guardas armados, concordei pronunciar-me, tão logo houvessem por certo e sob meus cuidados os fatos presentes e passados. Ocorre, porém, deparei-me com tramas, não fatos, teias que pretendo tomar pelos fios a qualidade dos trabalhos e o tecelão. De modo que não me darei por convencido dos cardados e a extensão da fiação, se não puder ouvir os sons que da sua lira encanta crianças, mulheres e homens, do ouro e da prata, que pelos muitos caminhos e tantos são os caminhos, se nos escapam. Do pó tornam em sangue derramado, servindo-lhes ao findar do banquete, na cereja do bolo da aranha, que mata depois de amar com o bordado, o novelo de tão bruta lã, selvagem lã que os olhos não percebem disfarces entre cordeiros e lobos amotinados. Admira saber que entre pessoas aparentemente inocentes hajam tantos culpados. De antemão, como sóis vê de passar, que se tornou comum aceder seus altares dentro de casa. Admira saber que entre pessoas aparentemente inocentes hajam tantos culpados de antemão, como sóis vê de passar, que se tornou comum aceder seus altares dentro de casa. Se tratasse de pura obviedade, talvez aceitássemos o flagrante clichê de uma sociedade antipática, tomada por suspeitas crescentes, tendo por isso mesmo razões, diria mesmo razões suficientes para temer o desfecho do último ato. A verdade, porém, o mundo está ficando cada vez mais sem graça, ao passo que avança muito mais trágico, muito mais cômico e trágico. Quanto menos pretensões fizermos acerca da veracidade dos fatos, menores serão as chances de nos tornarmos vítimas da opinião pública, que toma por certo o que é duvidoso, independentemente das provas recolhidas nos autos. Isto não significa, por evidente, que devamos abrir mão do arco que sustenta e dá vazão a nosso ponto de vista, apenas que a flecha não se desfira antes do tempo, o que avisa e espanta a caça, deixando em pedaços a caçada. Quem por tal ato sente-se terrivelmente culpado. Jack, senhores Jack, o estripador, Jack, o estripador. Jack, o estripador, está à solta na cidade. Mas onde está o corpo? Diz que Jack, o estripador, está à solta na cidade, andando pelas ruas de Londres, madrugada dentro. Mas onde está o corpo? Traga-me provas concretas. Capiche? Capiche? Traga-me provas concretas. Capiche? Não esboce porta-retratos quando tudo o que você tem é uma vaga impressão que está de passagem. Pouco mais que um vulto entre ruas e silhuetas reféns do próximo assalto. Nesse meio tempo, haja com naturalidade. Dos devidos cuidados desse por representado, que em minhas mãos ágeis, sois vós, agulhas afiadas, a esguia lançadeira, os fios que contrastam matizes no ardor que a trama ataca. Do tecido a trama se comprime indefensável, no qual as cores juntas se parecem e se veem combinadas a pequenas distâncias, onde se unem.
E, no entanto, o púrpura nunca foi tão distinto assim, de outra purpúrea tonalidade. Receio, senhores, receio tais crimes bárbaros, vejamos cada vez mais recorrentes no seio da sociedade. Isto, claro, evidencia falhas nas políticas públicas de enfrentamento à criminalidade, mas acredito que seremos capazes de corrigir o problema à medida em que todos, especialmente os nobres, os aristocratas, isto é, os melhores da espécie humana, deixarem de matar, sejamos francos, por esporte. No fim, sempre sobra para a polícia. Faz tempo reproduzimos o jargão. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Ora, serei eu aquele que vos trairá? Mestre, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Sabe, todo dia passava por uma rua, tinha um comandante, um general, que quando saía do exército, ele ia para sua casa. A caminho de sua casa, ele passava por uma vilazinha. E toda vez que ele passava por aquela vilazinha, ele sempre ia a pé. Os moradores da vilazinha vinham interpelá-lo. Chegava para ele: comandante, vem ver, olha esse problema aqui dos buracos nas ruas, olha aquele bueiro, tá todo cheio, todo entupido, quando chove isso aqui dá um problemão, isso aqui sobe a água, olha, tá vendo os postes ali de luz, ó, não tem uma iluminação, o lixeiro não passa aqui, olha, tá vendo aquele terreno baldio? Todo dia quando ele passava por ali tinha uma reclamação, e a resposta dele era sempre a mesma: alguém precisa fazer alguma coisa. Todo dia ele passava por ali, tinha uma reclamação nova, era o bueiro, era o vizinho, era a caixa d'água, era a iluminação dos postes de luz, era os buracos na estrada, e todo dia ele respondia a mesma coisa: é verdade, puxa vida, alguém precisa tomar uma decisão, alguém precisa fazer alguma coisa. Às vezes temos que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E em outros casos, alguém precisa fazer alguma coisa. Os moradores precisam se reunir para desentupir aquele bueiro, para cuidar das ruas, deixá-las limpinhas. Os buracos, eles têm que reclamar, ir na prefeitura, eles têm que fazer alguma coisa, a iluminação, enfim, os problemas assim de terrenos baldios e coisa, alguém precisa fazer alguma coisa. Às vezes alguns precisam fazer os trabalhos sujos, às vezes alguém precisa fazer alguma coisa para sanar o problema. Todo dia ele passava por ali e tinha essa reclamação. E todo dia ele falava a mesma coisa: alguém precisa fazer alguma coisa. Até que um dia ele passou por aquela vila, ele olhando, estava tudo em ordem, não existia mais caos, nem sujeira, nem escuridão, nem terrenos baldios cheios de lixo, e tudo em ordem, as calçadas todas reformadas, todas pavimentadas. E ele finalmente disse: finalmente alguém fez alguma coisa. Muito bem. Faz tempo reproduzimos o jargão. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Ora, serei eu aquele que vos trairá, mestre?